Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com imensa alegria, estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, essa noite. Mais uma pastoral em foco, com a graça de Deus. E o Espírito Santo venha tomar conta desse lugar e nos conduzir neste momento. Meu nome é Nunes. Eu sou Luciana, nós fazemos parte da coordenação diocesana da Pastoral da Comunicação. Muito bem. Então, mais uma vez, como o Marilete falou, nós estamos aqui com mais uma edição, a terceira edição da Pastoral em Foco. Pastoral em Foco é um projeto da PASCOM, da Diocese de Eunápolis, que vem trazer uma frequência de lives mensais com o título Pastoral em Foco, conhecendo as pastorais, serviços e movimentos da nossa Diocese de Eunápolis. Então, para conhecermos melhor um pouco mais das ações evangelizadoras da nossa igreja, a Pastoral em Foco desse mês tem a alegria de receber a Renovação Carismática Católica, um movimento eclesial existente no mundo e já há 52 anos contribui com a evangelização no Brasil, possuindo grupos de oração em todas as dioceses do nosso país. É com alegria que a gente acolhe os nossos irmãos Graziele e Anisori, coordenadora diocesana da Renovação Carismática, e o padre Lucimar Santana, que é o assessor diocesano da Renovação Carismática, do movimento da Renovação Carismática Católica. Sejam bem-vindos. Obrigada, Júnior. Obrigada, Marileide, a PASCOM. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada, Júnior, Marileide, a todos vocês da PASCOM. É uma alegria a gente estar aqui nessa noite para falar um pouco sobre a nossa querida Renovação Carismática, popularmente chamada de RCC. Muito bem. A gente, desde já, né, já dá boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo aí online, e as que assistirão depois dessa live. A gente já pede que o Espírito Santo de Deus já vá tocando o coração de vocês, abrindo as mentes, que vocês possam, né, compartilhar deste momento com a gente, de conhecer esse movimento tão importante para a evangelização do nosso país. Verdade. E aí a gente gostaria de pedir que o padre Lucimar, né, conduzisse um momento de oração para todos nós que estamos aqui e para todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Vamos pedir ao Filho do Espírito Santo, pelo vento auxiliar nesse momento, no início da nossa live, falando sobre a renovação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou rezar com vocês a oração que o Papa São João XXIII, ele rezou no início, na abertura do Concílio do Vaticano II. Então, eu vou rezar essa oração, pedindo que essa mesma oração, que tanto bem fez ao Concílio Vaticano II, a todo o sopro do Espírito que veio depois do Concílio Vaticano II, e o maior sopro que a própria Igreja vai dizer foi o nascimento, o surgimento da Renovação Carismática Católica. Então, que essa mesma oração que o Papa João XXIII fez, a gente vai rezar agora, pedindo que esse mesmo Espírito venha em nosso auxílio. Renova os seus milagres nos nossos dias, como em um novo Pentecostes. Permite que a tua Igreja, unida em pensamento e firme em oração, com Maria, a Mãe da Igreja, possa prosseguir na construção do reino do nosso Divino Salvador. Reino de verdade, de justiça, reino de amor e de paz. Amém. E mais uma vez peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei os enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será renovado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que entreis para os corações fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei-nos retamente segundo o meu Espírito, e governemos sempre a sua transformação, por Cristo, pelo Espírito Santo.
Rezemos também ao nosso anjo da guarda. Então, o Padre Pio, ele diz que a gente não dá emprego ao nosso anjo da guarda, porque a gente não pede a sua intercessão. Então, que nós possamos rezar sempre essa oração, que às vezes a gente acha que é oração de criança, mas é uma oração de todo católico, de todo cristão. Todos nós temos um anjo que nos protege, colocado por Deus ao nosso lado. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, peçamos também o auxílio do anjo da guarda, que ele esteja ali nos protegendo, intercedendo por nós, junto do Senhor Jesus. Então, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu Deus, a verdade, sempre amém. E nós temos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando aí o nosso Pastoral de Foco, nossa terceira edição do Pastoral de Foco, entrevistando aí a coordenadora diocesana da Renovação, Graziele, e o padre Lucimar, que é assessor diocesano da Renovação. Então, a primeira pergunta é para a Graziele. Contextualizando um pouco, para quem não conhece, nos conte um pouco da história do movimento. Como surgiu a RCC? Bom, boa noite a todos que estão participando. Sejam bem-vindos aqui junto com a Pascom, acolho todos vocês. Antes de dialogar com vocês sobre essa pergunta, quero me apresentar melhor. Então, eu moro na cidade de Tabela, a cidade mais linda da nossa amada diocese. Ela é bela, não é, Padre Lucimar? Com certeza, Pedra Bela. Pois é, eu participo da paróquia Nossa Senhora Aparecida, meu pároco atual é o Padre Reinaldo, participo do grupo de oração Obra Nova, sirvo na nossa amada Igreja Católica, onde o Senhor me chamou. Estou muito feliz, dentro da Renovação Carismática, fui chamada ao Ministério de Pregação e com muito amor ao Ministério de Formação. Levo a formação onde o Senhor nos chamar, em todas as pastorais, em todas as necessidades, não só dentro da renovação. E nesse tempo, como me apresentaram, eu fui chamada a coordenar a renovação carismática na nossa diocese. Estou no meu segundo ano de gestão, 2020 e 2021. Então, adentrando aqui essa pergunta, contextualizar a origem da renovação carismática, antes disso, quero contextualizar para vocês a época, o contexto da época em que originou-se a renovação carismática. No século XIX, então, 1800, o relacionamento com o Espírito Santo estava um pouco resumido, restrito aos sacramentos. Isso, a gente sabe que a nossa igreja é riquíssima e a liderança religiosa, ela é inspirada de acordo com a necessidade de cada época. E neste século XIX, precisava-se, para combater algumas heresias que nós estávamos enfrentando, então precisou-se colocar o foco na pessoa de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade. Nesse contexto, então, ainda no século XIX, aparece a irmã, uma irmã muito simples, que hoje chamada, foi beatificada, Beata Helena Guerra. Então, em 1835 nasce, Helena Guerra, nasce a irmã, nasce em Lucca, e ela, assim, inspirada por Deus, ela começa a enviar cartas ao Papa Leão XIII, ela enviou o total de 13 cartas ao Papa Leão XIII. Eita irmã ousada, né, gente? Glória a Deus! Ela, então, envia insistentemente, ela não descansa, enquanto ela não ouve a resposta da igreja. Então, Papa Leão XIII, ele responde a ela e ao mundo inteiro,
quando ele ele faz a encíclica Divino Illud Munus, quando ele chama a Igreja Católica a voltar a ter uma devoção ao Espírito Santo. Ele, nessa encíclica, ele fala do relacionamento do homem com o Espírito Santo, institui a novena em preparação a Pentecostes, a novena ao Espírito Santo, que nessa encíclica e em outras, ele determina como uma novena oficial da Igreja, uma novena perpétua da Igreja. E aí a Beata Helena Guerra, depois então intitulada Beata, o Papa ele até muda o nome da instituição dela para Oblatas do Espírito Santo, isso mostrando o quanto ela foi reconhecida por iniciar um novo tempo no mundo, não só na Igreja Católica, mas no mundo. Assim, Leão XIII, ele consagra o novo século. Gente, isso é muito forte. Ele consagra o século XX na primeira Santa Missa do ano, do século. Na celebração eucarística, ele entoa o Veni Creator Spiritus, que, assim, consagrando este século ao Espírito Santo, o que determinou para todo o mundo a hora de Deus para a igreja e para o mundo. Assim diz Papa Paulo VI, se eu não me engano, assim como já um fruto também do Concílio Vaticano II, a hora de Deus para a igreja. Então, a Beata Helena Guerra, um dos seus ensinos que eu trouxe aqui para a gente, ela deixou assim: o Pentecostes não terminou. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos e em todos os lugares. Porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens. Aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada a invejar aos apóstolos, porque assim como eles, nós podemos recebê-lo bem, e ele virá a nós como veio a eles. Após, então, esse envio de cartas da Beata Helena Guerra, após a consagração do novo século ao Espírito Santo, onde as portas do céu, elas se abrem de uma nova forma, vem o Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII, Papa João XXIII. Então, o Concílio Vaticano II foi mais uma investida de Deus, né, para a continuidade da grandiosa obra salvadora de nosso Senhor. Quando ali ele chama a igreja a viver o ecumenismo, né, são vários frutos inúmeros do Concílio Vaticano, mas ele nos chama também a viver os carismas, né, nos documentos do Concílio Vaticano, e assim inicia-se nesse contexto. Nós temos início a renovação carismática católica. Mas de que forma, Grazi? Como assim? Quem inventou, quem desenhou, quem projetou a renovação carismática? Meus irmãos, Padre Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, pregador papal, desde João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco até hoje cardeal, como eu falei, ele, em 2003, ele fala a renovação carismática: vocês não têm um fundador específico, vocês são uma obra do Espírito Santo, porque nesse contexto de Beata Helena Guerra, pós-Concílio Vaticano II, em vários locais do mundo, começaram pessoas a terem novas experiências com o Espírito Santo, em locais em que um não tinha conhecimento da experiência que o outro estava tendo. Por isso, Papa Francisco hoje, quando ele fala a nós, ele nos chama de corrente de graça dentro da Igreja Católica. Porque não temos um fundador, gente. Não temos uma pessoa a qual nós podemos delegar a fundação da renovação. Foi o próprio Espírito, foi o próprio Cristo que desejou.
nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne, em um retiro. Gente, menos de 2 anos do término do Concílio Vaticano II, 1 ano e poucos meses, surge a Renovação Carismática Católica. O Concílio Vaticano II terminou em 1965, e a Renovação Carismática Católica surge em 1967, na Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, em um retiro nessa universidade que envolvia professores e alunos jovens. Ali eles foram convocados a se prepararem para esse momento de retiro. Olhem só a importância da preparação espiritual. Eles precisavam ler os 4 primeiros livros de Atos dos Apóstolos, lerem um livro, A Cruz e o Punhal, e rezarem, com fé expectante. E a gente tem o testemunho de esses jovens, muitos ainda vivos, eles frequentam os encontros internacionais da renovação, muitos já vieram no nosso ENF, Encontro Nacional de Formação, e a Pat Mansfield, uma das pioneiras que estavam nesse retiro em Duquesne, ela nos relata que na oração dela, ela falava da seguinte forma: Senhor, como católica, eu sei que eu recebi o Espírito Santo no meu batismo e no crisma. Mas se o Senhor tem algo a mais para me dar, então, Senhor, eu quero. Meus irmãos, eles testemunham que neste retiro, na capela dessa faculdade, no momento particular de cada um, ao entrar na capela, a Pat Mansfield sozinha, ali ela teve um momento forte com Deus, um reencontro com o Espírito Santo. Ali ela começa a orar em línguas sem nunca ter ouvido falar que isso existia, sem nunca ter nem lido sobre esse carisma. Ali ela teve essa experiência que ela sai da capela desejando ser uma nova pessoa, com uma nova visão de vida. E assim os outros que passavam pela mesma capela, também sozinhos, tinham a mesma experiência, sem ninguém os conduzir. Daí, a partir deste retiro de 1967, esse jovem sai com um novo impulso de evangelizar. E assim se espalha de uma forma muito rápida a renovação carismática católica nos países. E também, como eu falei, após a consagração do século XX ao Espírito Santo, em vários outros pontos do mundo, outras denominações, outras igrejas e a católica começa a ter experiências novas com o Espírito Santo. Por isso, o Papa Francisco nos chama de corrente de graça, porque não temos um fundador. O Papa, ele falou para nós em 2014, vocês, Renovação Carismática, receberam um grande presente do Senhor. Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Então, foi dessa forma que iniciou-se a Renovação Carismática Católica no mundo, em 1967, por um sopro do Espírito Santo. Que maravilha, gente. É uma história sempre dá até de arrepiar, porque a gente vê a graça de Deus, né? Que independe da nossa vontade, acontece em todos os lugares. E a gente queria fazer uma pergunta agora para o Padre Lucimar, depois, né, de outros países terem recebido essa graça chega até nós, e a gente agradece muito a Deus por isso. Aí, Padre, nós sabemos, né, que o movimento aqui no Brasil já existe há 52 anos. E como é que foi que essa graça da RCC chegou aqui no nosso país? Quem foram os precursores que tiveram, né, a graça, a honra do Espírito Santo de iniciar essa obra maravilhosa? Bom, depois dessa aula de Grazi, o padre fica até dificuldade em falar alguma coisa. Mas é interessante que tudo que Grazi falou vai culminar com, ela terminou dizendo, depois desse boom, podemos dizer assim, do Espírito Santo, da manifestação lá em Duquesne,
Então, o mundo inteiro foi contagiado por essa ação do Espírito Santo. O Brasil não fica de fora dessa ação. Como isso aconteceu 2 ou 3 anos depois do Vaticano II, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui vem se manifestar mesmo claramente nos anos 70. Em 1970, com o padre Haroldo Hahn, ele vivia nos Estados Unidos, lá no Texas, fazia fronteira com o México. Então, ele tinha a missão de lidar com meninos, com pessoas que viviam na marginalidade. Então, ele vivia num contexto de ação social, mas de muita violência também. Ele era um padre jesuíta, e aí a congregação envia ele para o Brasil. Isso antes de 1967. Em 1964, ele já é enviado para o Brasil, ele já fazia esse trabalho lá, ele é enviado para o Brasil para viver essa experiência. Ele é da congregação de Santo Inácio de Loyola. Então, para a gente ver, a renovação tem uma ligação direta com aqueles que foram os evangelizadores do Brasil. Quem foi o santo Anchieta, padre Antônio Anchieta? Foi um santo jesuíta que veio como um dos primeiros evangelizadores do Brasil. Então, padre Haroldo Hahn, ele vem agora como aquele que vem despertar no povo brasileiro ao conhecimento, ao se voltar para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Então, esse homem, cheio do Espírito Santo, vem. É interessante que eu estava lendo aqui numa apostila que Grazi me deu, e quando ele chega aqui no Brasil, ele fica numa realidade que é de cortar o coração. Diz que ele ficou num casebre, num lugar que não tinha luz, que tinha apenas uma lanterninha, a casa do teto, ele deitado, podia contar as estrelas no céu, num bairro muito pobre, numa realidade muito simples de pobreza. E dentro dessa realidade ali, ele deitado, como ele tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora de Guadalupe, por viver na divisa ali com o México também, você também da congregação de Santo Inácio de Loyola, ele vai criar 2 casas para cuidar de pessoas que precisavam, a casa Loyola e a casa de Guadalupe, que é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. E aí ele começa a desenvolver grupos de oração também. É interessante que a apostila que Grazi me deu, eu li ela toda, dá vontade de você ler e reler, porque vai mostrando como começou a renovação. Era aquelas 2, 3 pessoas que se reuniam em casas, nas casas, típico da igreja nos primórdios, no início da igreja, que estava ali dentro das catacumbas, aquele povo com medo de ser perseguido, com medo de ser morto, estavam ali, mas não perdiam a fé, estavam rezando. Então, vê o padre Haroldo Hahn ali com aqueles primeiros que iniciaram a renovação aqui no Brasil, nesse espírito, nessa busca de conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então, os pioneiros, que nós podemos dizer, é o padre Haroldo Hahn, e também tem o padre Eduardo, que é o fundador da TV Século XXI. Depois do padre Haroldo Hahn, vem ele, juntamente com o padre George, e aí com os grupos de orações, e aí vai se manifestando em todo o Brasil. Tem o padre, agora que me fugiu o nome, de Goiânia também, outros padres no Paraná também, que eles vão manifestando esses grupos de oração, espalhando pelo Brasil. E aí vai se difundindo essa cultura do Espírito Santo, que não se tinha rezar o Espírito Santo. Como o Grazi falou, o Espírito Santo estava como que esquecido por nós católicos. Então, a renovação carismática, esse sopro de Deus, o Vaticano II, vem trazer para nós essa pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa que nós podemos ter relação, que nós podemos ter intimidade. Então, nos anos 70, com o padre Haroldo Hahn, é manifestado aqui no Brasil por meio dos grupos de oração, com o padre Eduardo, com o padre George e tantos outros que vêm depois, o nosso querido padre, Monsenhor Jonas Abib. Eu estava escutando agora à tarde o testemunho dele, nossa, de cortar o coração. O que ele foi perseguido pela própria igreja, é interessante que ele fala disso, mas ele sempre defendendo a igreja. Ele vai dizer que é porque, para a igreja da época, qual era o contexto na época? A igreja se voltou muito para a questão social. Era a questão do Brasil, o que nós estávamos vivendo. Então, era muita pobreza, era ditadura. Então, a igreja toma uma posição. Vamos ficar do lado dos pobres, vamos buscar a questão social. Aí, de repente, aparece o padre Jonas, aparece esse movimento,
que não está tão preocupado com a questão social, mas fala mais do espiritual, do Espírito Santo, da espiritualidade, do rezar. Então, o que é mais importante é botar comida na mesa do pobre, na boca de quem tem fome, ou rezar, ou buscar a espiritualidade. Então, Monsenhor, ele falava assim, que ele ia para reuniões na CNBB, ele foi excluído pela congregação dele, que ele era salesiano, não queriam conta com ele. A diocese botou ele no escanteio também, não queria conta com ele. Ele ia para a reunião lá na CNBB, foi a expressão dele, ele era o patinho feio da história, ele se sentiu o patinho feio, ou seja, era aquele homem que orava em línguas, que falava de uma coisa nova que ninguém entendia, era aquele homem que todo mundo olhava e sentia repulsa. E ele disse que aquilo foi um sofrimento na vida dele. Mas por que ele sufocou tudo isso? Porque ele disse que aceitou. Contando um pouco da história, ele disse que ele tinha uma mágoa muito grande com o superior. Ele não contou o motivo, mas ele só disse que tinha uma mágoa. Então, ele disse que um encontro que ele teve com o padre Haroldo Ram, no encontro, ele disse que o padre Haroldo Ram rezou, impôs a mão sobre ele, sobre todos os padres que estavam ali naquele encontro, num colégio. E, como você sabe, os salesianos, eles têm, o carisma deles é a educação, é cuidar de colégio. Então, ele foi convidado, o padre Haroldo Ram, para estar nesse colégio que o padre Jonas estava. E no final ele fez uma oração, ele pôs as mãos sobre os padres, e padre Monsenhor Jonas disse que pedia, que queria. Ele disse que era um padre, mas que não era um padre que não rezava, ele só rezava a missa, mas ele não rezava a liturgia das horas, ofício divino, devido à mágoa que ele tinha no coração dele por conta desse problema que ele teve com o superior da congregação dos salesianos. E esse padre Haroldo Ram orou e pôs a mão sobre ele. E aí todos foram embora, e ele foi para casa e disse que frustrado, porque ele disse, meu Deus, eu queria sentir uma coisa nova, um fogo em mim, e eu não senti nada. E aí ele disse que no meio do caminho, entrou no ônibus, disse que quando ele começou a subir a escada, disse que ele viu a imagem do superior dele. Isso antes, ele contou que isso antes, disse que veio um casal, não lembro o nome agora, um casal que é responsável por cura e libertação da renovação daquela época, e disse que orou, passou um dia inteiro orando sobre ele, mas não conseguiu. Ele disse que ele quiser ter um bloqueio no Senhor, que bloqueia, que a gente não consegue chegar. Ele disse que eles pararam para descansar, à noite novamente retomaram as orações de cura e libertação e não conseguiram. Aí chamaram o padre lá, um padre amigo dele da renovação daquela época, eu esqueci o nome agora também. O padre veio, disse que rezou, padre, tem um bloqueio aqui e ninguém consegue entrar, vamos deixar, depois a gente tenta novamente. Nisso ele disse que foi para casa, pegou o ônibus e disse que começou a subir os degraus do ônibus, disse que ele sentiu e visualizou a imagem do superior dele. E ali ele disse que sentiu uma força tão grande, algo tão bom dentro dele, que foi ali de fato a cura. Aquela oração ali que ele achou que não fez efeito do casal, do padre, quando ele estava voltando para casa, a oração de fato fez efeito. E ele disse que começou, como não tinha ninguém na poltrona que ele estava, ele começou a sorrir. Diz que ele sentiu uma alegria tão grande por uma libertação que ele sentiu e que de fato ele foi libertado daquela mágoa, daquele ressentimento que ele tinha contra o superior dele. E foi dali que ele percebeu que ele era também chamado por Deus para ser propagador da cultura do Espírito Santo aqui no Brasil. E foi daí que ele começou todo o surgimento da canção nova e todos os problemas que veio também na vida dele. Só que ele disse que não desistiu. Ele disse, eu não posso desistir de algo que Deus está confiando a mim. Deus confiou a mim essa missão, como confiou ao padre Haroldo, seu pioneiro aqui no Brasil, para trazer a renovação carismática, ao padre Eduardo e tantos outros que vieram, que passaram por aqui e viveram essa experiência. E ele contando, já meio trêmulo por causa da idade, Monsenhor Jonas, eu olhando a semblante daquele homem que tanto sofreu por aquilo que ele amava, a igreja que ele ama de paixão, por não compreender essa ação do Espírito Santo, esse carisma, esse sopro novo. No início foi resistente, ele dizia, mas hoje, passados 50 anos, é só alegria a gente poder ver o bem que a renovação carismática católica fez ao Brasil, ao mundo, o bem que a Canção Nova se tornou. Ele disse que a Canção Nova ajudou a difundir, de fato, a renovação carismática católica ao conhecimento das pessoas. Então, a gente pode ver o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer quando nós nos abrimos a Ele. É interessante, e eu vou fazer essa oração sempre agora. O padre Jonas disse assim, e quando o padre Haroldo estava orando, disse que ele
olhou para ele e disse assim: eu quero isso para minha vida. Aí a frustração dele é porque ele disse que pediu, mas logo no início ele não sentia. E ele disse que veio perceber a ação desse Espírito muitos anos depois daquele pedido que ele fez. Ele pediu com fé e Deus deu a ele. Então, quando nós temos fé, quando nós pedimos ao Espírito Santo, não por inveja, não por sentir inveja do outro, mas dizer eu quero também, para que eu possa ser instrumento de Deus na vida do outro. Então, esse sopro do Espírito Santo, essa presença da renovação no mundo e aqui no Brasil, só tem feito bem à nossa igreja, a todos nós cristãos católicos. Então, fazer com que você que reza, que nos acompanha agora também, entender um pouco o que é essa renovação carismática. É como a Grazi falou, essa frase tão belíssima do cardeal Raniero Cantalamessa. Ele vai dizer que a renovação carismática não tem um dono, não tem um fundador. É o próprio mover do Espírito Santo. É tão lindo saber que nós, renovação carismática, isso não é para nossa vanglória, não é para nos exaltar, mas saber que nós, como todo mundo, então, se deixar ser conduzido por esse Espírito. É assim, como o padre Haroldo, que veio, que sofreu, que teve a missão de trazer, de envolver o Brasil e o mundo com a presença do Espírito Santo, nós também temos a alegria de hoje ser esses continuadores do padre Haroldo Ram, de Monsenhor Jonas, que está vindo, graças a Deus, no meio de nós, da Helena Guerra, e de tantos outros que passaram, que difundiram e que continuam difundindo ainda hoje a cultura do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo no meio de nós. Ver uma Grazi, uma coordenadora diocesana tão apaixonada. Poucas vezes eu vi uma pessoa que coordena um movimento tão apaixonado pelo seu movimento. Quando você vê a Grazi falando da renovação carismática, você vê que não é alguém que fala simplesmente porque está numa função, mas é alguém que vive aquilo que é a sua vida. Independente dela ser ou não, está na coordenação da renovação carismática da diocese, ela é essa pessoa da renovação carismática, e isso ninguém tira. Então é algo que a gente... Eu comecei e me apresentei também como Grazi, mas eu vou dizer agora como foi o meu chegar também aqui na assessoria da renovação carismática. Lembro como se fosse hoje, estava lá em Veracruz, no meu sossego, Grazi manda uma mensagem: padre, o senhor está em casa? Estou passando aí, que eu quero conversar com o senhor. Pensei que ela queria se confessar, pensei que ela ia falar alguma coisa. Nunca na minha vida, nem nos meus mais belos sonhos, eu imaginei que Grazi ia fazer o convite para ser assessor da renovação carismática daqui da nossa diocese. Quando ela chegou, falou: Deus, eu vou dizer um não, mas meu coração, eu queria dizer não, mas meu coração dizia, dá um sim. Eu não sei porque eles chegaram à conclusão que eu seria o melhor para a renovação carismática como assessor. Mas aí eu dei o meu sim. E aí ela: Mário, eu vou publicar, Dom Edson falou que não era para falar, que o senhor ainda nem tomou posse, mas daquela coisa. Não, pode falar tranquilamente. Então, estou, esse tempo, assessor da renovação carismática. Já falei para a Grazi que às vezes eu me sinto em falta por conta da minha correria aqui na paróquia, mas desde que eu me descobri igreja, eu já me identifiquei também com a renovação. Nem sabia o que era renovação, mas toda vez que eu ia celebrar, que eu ia pregar, eu perguntava: você é da renovação? Por quê? Porque o senhor prega diferente, o senhor fala diferente. Eu não sei entender até hoje o que é diferente para as pessoas. E para a gente do meio da renovação não é diferente. A gente simplesmente tem uma maneira de rezar, de se expressar, mas nas pessoas parece algo diferente. E é um diferente que agrada. Se uma minoria não gosta, a maioria está acolhido por esse ser diferente. Então, estou na assessoria, estou aqui fazendo parte, olhando o gráfico da história de como nasceu a renovação no mundo. É um privilégio eu poder hoje dizer: sou assessor da renovação carismática da Diocese de Onápolis, por estar sendo englobado, colocado junto com tantas pessoas santas que viveram e que ainda vivem esse carisma do Espírito Santo. Então, fazer parte desse movimento, de estar assessorando esse movimento, para mim, é uma honra e um privilégio que eu sei que eu nem sei se eu sou merecedor de tudo isso, mas é como o Grazi disse: se Deus nos chama, eis-me aqui. Eita, padre! Um povo santo e pecador. Louvado seja Deus. Que maravilha! Quanta beleza ouvir vocês dois aqui.
Está sendo assim radiante, maravilhoso. E eu queria convidar todas as pessoas que estão assistindo neste momento a nossa live, que estão participando, que possam estar compartilhando e convidando outras pessoas também para esse momento, porque a gente está só começando. E quanta maravilha! E quanta maravilha ainda tem para a gente ouvir desses dois, viu? E a gente gostaria de ouvir agora novamente a Grazi. Já estou me sentindo íntima, viu, Graziele? Posso te chamar de Grazi? Pode, deve. Fique à vontade, irmã. Então, É sempre a Grazi. pergunta, posso chamar de Grazi? Isso, essa é a primeira pergunta. A segunda é, Grazi, qual é a missão da RCC? Pessoal, a RCC, ela só existe porque, antes de tudo, existe a Igreja Católica. Não existiria renovação carismática. Nós somos igreja. Um movimento hoje reconhecido eclesialmente pelos frutos. Um movimento, nós sabemos que é reconhecido pelo fruto que ele dá. E hoje, vários papas, em documentos, eles nos reconhecem como um movimento eclesial. Por que que eu digo isso? Porque a missão da RCC é evangelizar em unidade com a igreja, o qual nós somos inseridos como um filho no ventre da mãe. No entanto, nós somos chamados a evangelizar em unidade com toda a igreja, só que na espiritualidade, na identidade, falando melhor, na nossa identidade, de gerar uma renovação espiritual através do tripé, que é a nossa identidade. Batismo no Espírito, que nós vamos nos aprofundar mais adiante, efusão, batismo, o que é isso? E prática dos carismas e comunhão fraterna. Ainda o padre Raniero Cantalamessa, uma vez, quando perguntaram a ele qual é a vocação, tem uma vocação específica à renovação carismática? E ele responde, sim e não, porque o chamado deles não é um chamado que acentua um aspecto próprio, como nós temos institutos, nós temos comunidades que têm um carisma específico, um chamado, exemplo, um chamado a desenvolver projetos sociais ou outros projetos. Não. A renovação, nós nem podemos dizer que nós temos uma espiritualidade própria nossa, gente. Isso a gente ouve falar muito, mas é a espiritualidade da Igreja Católica que nós vivemos, que os apóstolos viviam. É a espiritualidade que nós vivemos. Nós vivemos atos dos apóstolos, atos do Espírito Santo. Então, a nossa missão é evangelizar através de uma vida cristã vivida no poder do Espírito, proporcionando, primeiramente, a nós e àqueles que desejarem o mais de Deus. Aqueles que desejam uma renovação espiritual. Nosso chamado, eu falo muito na diocese e nos grupos, nosso chamado não foi mudar estrutura nenhuma. Nossa missão é nós mesmos nos cobrarmos para vivermos a riqueza da Igreja Católica como um todo. Eu, esses dias, falava em um grupo de oração, um copo de água bem cheio, em que viver essa renovação espiritual é desejar beber toda a água e não beber a metade do copo. É viver a Santa Missa na plenitude que ela é, a adoração na plenitude que ela é, viver as práticas espirituais na plenitude que é. Isso é renovação carismática católica. Isso é renovação espiritual, que é a nossa missão, o nosso chamado. O documento de Aparecida, se eu não me engano, no número 12, ele nos diz que a pastoral e o movimento que tende a perder a sua identidade tem uma forte tendência a morrer.
Então, nossa missão, evangelizar em unidade com a igreja, na nossa identidade carismática. Muito bem. Momentos riquíssimos aqui com os irmãos da Renovação Carismática. E desde já, lembrando que o chat está aberto, viu, meus irmãos e irmãs que acompanham de casa, está aberto. Deixe seu comentário, faça sua partilha, faça sua pergunta, né, aos nossos convidados, ao Padre Lucimar, a Graziele. E ao final da live, a gente reservará um momento para fazer a leitura e responder, se possível, né? Então, vamos seguir. Voltando à pergunta ao Padre Lucimar. Então, Padre, a partir do entendimento da missão, né, do movimento e da experiência na espiritualidade, o que é ser Renovação Carismática Católica? O que é ser RCC? Bom, essa pergunta é porque são perguntas muito, muito parecidas e respostas quase que são iguais. É quase uma mesma pergunta em vários sentidos. A Graça acabou de falar do batismo no Espírito. O que eu vou responder aqui já entra um pouco nisso, mas eu vou deixar mais para ela responder. Mas o que é ser RCC? É ter experimentado o verdadeiro batismo no Espírito Santo. É esse mover de Deus na pessoa. Às vezes a pergunta que se faz, a gente precisa fazer algum curso para entrar na RCC? Precisa fazer o quê? Precisa fazer alguma coisa? Não, você tem que se sentir tocado, chamado pelo Espírito Santo. E aí você vai, começa a participar dos grupos de oração. Claro que tem toda uma disciplina, tem algo, como qualquer grupo, como qualquer lugar, a gente tem regras a cumprir. Então, mas o primeiro chamado que se faz é o Espírito Santo que faz. Então, o CRCC, é isso que eu acabei de dizer na pergunta que eu respondi anteriormente. Quando eu prego, as pessoas perguntam, o senhor é da renovação? A minha pergunta é, por que o senhor prega diferente? Então, o que é CRCC? Entre aspas, é uma pessoa diferente. O que é os santos na igreja? São pessoas separadas. O santo é um separado, é um escolhido. Com isso, eu não estou querendo dizer que a RCC é o melhor movimento da igreja, de forma alguma. Mas é só para a gente entender a pergunta que foi feita. O que é RCC? É esse ser separado, é esse ser chamado para viver essa experiência do Espírito Santo, como o Grazi falou. É viver os Atos dos Apóstolos, os capítulos iniciais ali, a dinâmica do Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. É um sentido novo dado para a vida. O capítulo 3 do Evangelho de São João, com aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, vai mostrar mais ou menos isso. Ele vai perguntar, quando Jesus faz a pergunta, ele pergunta, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe para ser um homem novo, para ser uma pessoa renovada? Só que esse renovar que Jesus está falando não é novamente a gente entrar no ventre da mãe, mas é esse se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. É esse novo que o Espírito Santo traz, que coloca dentro de nós, e nós nos permitimos a viver esse novo. Aceitar essa prática, esses carismas, essa vida de fraternidade, tudo isso que é chamado. Eu vou ler na íntegra algo que eu encontrei aqui, que eu achei interessante, depois eu comento, que diz assim: a renovação carismática apareceu na Igreja Católica no momento em que se começava a procurar caminhos para pôr em prática a renovação da Igreja, desejada, ordenada e inaugurada pelo Concílio Vaticano II. Não sendo, pois, um acontecimento isolado, podemos localizar a renovação carismática como um dos desdobramentos da evolução da espiritualidade pós-conciliar. Então, o que podemos dizer, e é de fato um dos frutos do Concílio Vaticano II, é a RCC, é esse jeito de ser igreja, esse jeito novo que no início causou estranheza. Por que é que Monsenhor Jonas Abib sofreu, foi excluído pela congregação, pela própria diocese? Porque era um homem que rezava, na visão
daqueles da época, era um homem que rezava diferente, era um homem que não falava a nossa língua, era um homem que orava levantando as mãos, que fechava os olhos, que fazia... Vocês percebem que o padre conversa gesticulando muito. Então, isso é típico de mim, de quem da renovação. Conversar gesticulando, fechar os olhos, sabe? Coisas que a gente estava muito engessado dentro da igreja, e parece que suspender a mão no momento de louvor, de oração, parece que é fugir os padrões, parece que é infligir a doutrina da igreja. Isso não é litúrgico, isso não pode, isso não é hora de bater palma. Sempre na internet tem umas piadinhas, aí bota no período da quaresma, carismático na quaresma, aí bota os carismáticos com as mãos algemadas, ou seja, porque na quaresma ele não pode bater palma. É uma crítica dizendo que carismático bate palma para tudo. Toda celebração tá lá, é bater palma para tudo, sabe? Então, mas é esse jeito de ser renovação que está intrínseco em quem é da renovação, e quem não é e não consegue fazer aquilo, às vezes não entende. Então, ser renovação não é simplesmente, eu decidi, agora vou ser renovação. Não, é esse se abrir, primeiro, é o chamado de Deus, e você se abrir a esse mover de Deus em você. Porque se você não quiser, o Espírito Santo de Deus, mesmo ele podendo, ele não vai poder fazer algo em você. Você tem que querer, você tem que aceitar. Então, o que é ser RCC? É isso, se deixar ser experimentado por esse novo de Deus, por esse derramamento do Espírito, por essa nova moção que é dada sobre a igreja, e que algumas pessoas são mais acessíveis, são mais dóceis. Essa é a palavra que o padre estava procurando. A gente precisa ser dócil à ação do Espírito Santo de Deus. Eu preciso docilidade para aceitar. Então, quando alguém perguntar o que é ser RCC, é ser dócil à ação do Espírito Santo. É se deixar se experimentar e viver. E aí, no decorrer, no momento de encontro, de oração, vai acontecer o que Graça vai explicar daqui a pouco. Batismo no Espírito Santo. É você se deixar tão livre, tão aberto à ação do Espírito Santo, que ele que vai conduzir você, que ele que vai lhe mover e vai fazer com que a sua prática no dia a dia possa acontecer. E tem outra frase aqui que eu achei interessante, que eu vou ler para terminar. A renovação carismática, ela surge da dimensão carismática da igreja. O que significa dizer? Ela é um sopro do Espírito. Ninguém planejou criar a RCC. Ninguém desejou, senão o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, não foi aquele povo lá de Duquesne que disse, a gente acordou hoje com a vontade de criar a RCC, então a gente vai se reunir naquela casa, vai rezar, e dali a gente vai fundar a RCC. Não. Foi o chamado do Espírito Santo. O padre Haroldo, o precursor aqui no Brasil, o padre Eduardo, o padre Monsenhor Jonas, eles nem sabiam o que era isso, era novo para eles. Então, é o Espírito Santo que vai movendo e faz a RCC ser o que ela é hoje. Esse movimento conduzido pelo Espírito Santo. E tem até uma crítica, às vezes, da igreja que diz que quem é da renovação correta é o Espírito Santo. Mas é porque a gente se deixa, de fato, ser conduzido pelo Espírito Santo. A gente ama o Pai, o Espírito, não é que a gente ama o Espírito Santo. Só que a gente se deixa, de fato, ser levado pelas asas do Espírito Santo. E aí, quem se permite ser guiado pelo Espírito Santo, às vezes é chamado de doido, de maluco, essas coisas. Mas ser doido em Deus e por Deus vale a pena e a gente paga o preço por isso. Muito bem, Padre Lucimar. Muito boa essa resposta. É a resposta que o senhor pôde responder também de forma particular, de acordo com a sua experiência e conhecimento da renovação. E é muito bom também poder conhecer os movimentos pastorais e serviços da diocese. Esse é o objetivo do nosso Pastoral em Foco. A próxima pergunta é para a Grazi. O que são os grupos de oração? Quantos grupos existem na diocese? Só falando um pouquinho aqui na nossa paróquia, já tem pessoas aí participando da nossa paróquia, né? Aqui no chat. E aqui tem um grupo chamado Cristo Amigo. Então, responde aí para a gente, Grazi, o que são os grupos de oração e quantos grupos existem na diocese? Então, meus irmãos, Cristo Amigo, a coordenadora Rubinei, desse grupo de oração. Deus abençoe a paróquia de vocês, Padre Adelício. Muito bem. Grupo de oração é o local, por preferência, é o local destinado a nós vivermos essa identidade.
Por isso que eu repito, nós não fomos chamados a mudar estrutura nenhuma dentro da igreja. Então, o grupo de oração é um local onde, chamado por Papa Francisco de hospital de campanha, porque a igreja é o hospital de campanha, e nós somos igreja. É o amor de Deus em ação, porque é um local, como tantos outros locais, como o serviço das pastorais, é o local, é o sonho de Deus para que o amor dele seja doado, transbordado. Grupo de oração que vive a maturidade eclesial, nós estamos sendo muito exortados, chamados a viver. Grupo de oração que segue a formação, grupo de oração em que os servos trabalham com fidelidade no serviço a nosso Senhor. Quando as pessoas entram, elas sentem a atmosfera espiritual. Elas sentem o amor de Deus na acolhida na porta. Quando o tema eixo do querigma é amor de Deus naquela noite, e a pessoa da promoção humana que está na porta, nesse ministério, fala: meu irmão, Jesus te ama, seja bem-vindo, essa casa é tua. Grupo de oração é isso, meus irmãos. É o local onde não pode faltar acolhimento, amor, oração, onde é conhecido, e isso, aqueles que estão chegando, às vezes demora um pouquinho para se habituar, porque como o padre falou, o Monsenhor Jonas Abib, se eu não me engano, foi a partir dele que começou a tocar um violão na liturgia da Santa Missa, né? Foi quando começou a ter algum instrumento nas Santas Missas. Então, as coisas novas foram introduzindo de acordo com a vontade de Deus, mas também tudo na ordem e decência, como os atos litúrgicos nos pedem. Então, a oração espontânea, grupo de oração, é um local onde nós realizamos essa oração espontânea. Não pode faltar louvor, onde nós fazemos cada um o seu louvor, a gente exalta o nome de Jesus, adoramos, louvamos, e ninguém está ali ouvindo o que o irmão do lado está falando, não. No início pode ser estranho, diferente, mas por que falar? Por que em voz alta e não só no silêncio? Porque aquilo que eu falo, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir. Então, até na educação, na literatura, a minha professora da minha formação de agora, ela fala para eu escrever. Escreve, porque aí nosso cérebro, ele capta melhor. E também o que nós falamos, nossos ouvidos colocam de volta para dentro e aquilo entra em nós com mais força. Por isso a oração espontânea. Nós clamamos o Espírito, porque a Beata Helena Guerra, ela colocou na igreja, de novo, de volta, o Vem Espírito Santo. Em uma das cartas da Beata, ela falou: Padre, eu lhe peço insistentemente, chame a igreja a voltar para o cenáculo. Gente, isso é rico demais. Então, nós louvamos, clamamos o Espírito Santo, porque, se eu não me engano, em João, no Evangelho de João, diz que ele se dá em abundância àqueles que o pedirem, a todo momento. Não é limitado, é a todo momento. Nós temos o nosso momento de silêncio, temos a prática dos carismas, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, ela esclarece nitidamente e de uma forma muito certa. Essa Constituição Lumen Gentium, ela diz para nós da prática dos carismas. Ela nos diz o quanto torna fecundo, fértil, a evangelização seguida dos carismas, que está lá em 1 Coríntios 12. Então, isso é grupo de oração. É a célula fundamental da RCC. Não é um encontro grande. O fundamental da RCC, falando aqui do movimento, é grupo de oração. Não é retiro de carnaval. Primordial não é reviver. Primordial é grupo de oração, que vem depois da Santa Missa.
Eu costumo dizer, e isso tem em uma das apostilas de formação da RCC, que todo o Brasil segue: sem Santa Missa, não existe graça no grupo de oração. Se os servos que estão à frente não beberem da graça da Santa Missa, não terá graça no grupo de oração. Quando nós dizemos que a célula fundamental da RCC é grupo de oração, nós só estamos dizendo que não é um encontro grande que é o foco da nossa importância. Não é o reviver, não é o enchei-vos em Itabela, não é o encontro de mulheres. O foco é o encontro semanal, o grande encontro que existe em um grupo de oração. E na diocese, se eu não me engano, perguntou também quantos grupos, né? Nós temos 32 grupos de oração espalhados nas cidades, nas paróquias. Um desses 32 ainda não foi autorizado a retornar devido à pandemia, né, na Forania do Descobrimento. E nós temos 2 grupos de oração iniciando, sendo abertos agora. E para nós isso é um motivo de muita alegria, abençoado pelo nosso assessor, por Dom Edson, na cidade de Itabela, em uma comunidade, e em Eunápolis nós temos outro grupo iniciando. Isso, que maravilha, né? A gente está aqui tendo uma aula, aí no chat também o pessoal está falando, né? Uma aula de RCC. Partindo do objetivo, né, geral do movimento, que é difundir a obra, a pessoa e o culto do Espírito Santo, para promover a espiritualidade e a cultura de Pentecostes, né? Favorecendo, assim, a construção de uma civilização do amor em nosso país. A gente queria perguntar para o Padre Lucimar, a gente sabe que a partir dos objetivos gerais sempre vem os objetivos específicos. Como a RCC trabalha os objetivos específicos adotados para atingir esse objetivo geral? Isso, a RCC, aqui da nossa diocese, tem os seus objetivos específicos. Eu vou ler alguns aqui e comentar com vocês. O primeiro é promover o encontro pessoal com Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Então, esse é um dos pontos e objetivos específicos, é promover o encontro pessoal com Jesus Cristo. E onde é que isso acontece? O que Grazi acabou de dizer, é no grupo de oração. Não é naqueles eventos grandes, que pode acontecer, pode, mas é naquele grupo ali, no nosso grupo ali, naquele lugarzinho, no meu aconchego, é ali que, de fato, naquele semanal, de toda semana, que a gente vai promover o encontro dessas pessoas, ou dessa pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Aprofundar os conteúdos formativos da fé, contribuindo para a vida de santidade, serviço, evangelizar, formando cristão capaz de evangelizar, pastorear, formar, liderar e coordenar. Então, vocês viram uma sequência de muitas coisas. Então, as pessoas da renovação, quem está no grupo da renovação carismática, não são pessoas alienadas, são pessoas que têm formação, são pessoas que vivem a doutrina da igreja. Se vocês perceberam, eu e Grazi, desde que a gente começou, a gente só fala do Vaticano II. Parece que a gente está mais falando do Vaticano II do que da RCC. Então, e dos documentos do Vaticano II. Então, é para ver que o nosso movimento, que a RCC, ela está em extrema comunhão com a igreja, com aquilo que a igreja pensa, com aquilo que a igreja tem como documento, como doutrina. Então, aqui, aprofundar o conteúdo formativo da fé. Então, por isso a preocupação de Grazi com os grupos de oração, com a formação, com informar, principalmente dentro dessa questão da fé. Porque por isso que não é qualquer um que prega no grupo da renovação. Tem todo um processo para você se tornar pregador, para você passar. A gente não bota qualquer pessoa ali para estar falando bobagem. Não é uma pessoa que de fato passou por esse momento, viveu essa experiência e a gente percebe que está capacitada para desenvolver aquilo. Então, não é qualquer um que vai lá e prega. Então, esse zelo, esse cuidado com a fé da igreja, contribuindo para a vida de santidade. Então, uma das coisas que a renovação preza é pela vida de santidade. A questão de viver, de ter os sacramentos, de viver os sacramentos, então de buscar os sacramentos. Claro que a gente sabe que acontece coisas que não deveria, como todo lugar acontece, mas não é porque acontece que a gente vai deixar de falar, deixar de exortar, de ensinar.
Grazi vai lá, puxa a orelha quando necessário, que é assim que um bom pai, uma boa mãe faz com o filho, para mostrar o caminho. E às vezes a gente é chato, às vezes a gente passa por chato porque a gente quer o bem. Mas quem quer agradar todo mundo e quem quer agradar o mundo vai acabar desagradando a Deus. E antes de desagradar o mundo e agradar a Deus, deve ser a missão não só de quem é da renovação, mas de cada cristão católico, fiel cristão católico, é agradar a nosso Senhor. Contribuir para a unidade da Igreja Católica Apostólica Romana na Diocese de Onápolis, ou seja, tudo que Grazi vai fazer, Grazi me como padre, eu vou fazer isso, o que é que o senhor acha? Posso fazer isso? Posso falar? Então, isso mostra a comunhão da RCC com o assessor e principalmente com o bispo, com o nosso bispo diocesano Dom José Edson. Então, a RCC ela não faz nada sem antes comunicar ao bispo, pedir autorização ou dizer, olha, vamos fazer isso, tem como. Eu lembro que agora, a semana retrasada, que teve um encontro aqui de servos na paróquia, e eles fizeram um momento lá em Coroa Vermelha, foi isso, Grazi, lá diante da cruz. Grazi mandou uma mensagem, padre, é bom fazer isso, o que é que o senhor me aconselha? Eu devo fazer isso, devo comunicar a cúria que a gente vai fazer isso? Eu disse, não, Grazi, comunique, informe. Ou seja, parece uma bobagem, mas é para dizer dessa comunhão, que o grupo Renovação Carismática não faz nada aleatoriamente, não faz nada às escondidas. Tudo que nós fazemos, o bispo sabe, o assessor sabe, o coordenador do grupo sabe. Não é questão de dominar, mas é questão de ter essa informação, de trabalhar nessa união, para que não se suja nenhuma desconfiança, nenhum motivo de acusar nada. E o quarto ponto diz assim, promover, manter e viver a unidade entre as expressões carismáticas existentes, grupo de orações, associações, comunidades, fundações, bem como todos os fiéis delas participantes, impulsionando na realização e promoção de atividades apostólicas que eles são próprias. Então, é essa unidade interessante. Mas algumas aqui, acolher, assistir, acompanhar os participantes do grupo de oração, e isso eu sou prova viva que Grazi faz isso e como faz. Ela, opa, estou indo no centro, opa, estou indo em tal paróquia, estou indo visitar tal grupo. E eu vejo as fotos no grupo. Então, essa preocupação de estar com o grupo está com algum problema, é o coordenador, é alguém do grupo que está com uma situação, Grazi, como coordenadora diocesana, vai lá, conversa, chama, tenta ajudar. Então, o que está colocado como objetivo específico, ela está cumprindo, o grupo da renovação está cumprindo. Reavivar a espiritualidade dos membros do movimento eclesial da RCC, oração carismática dos grupos de oração, difundindo continuamente a identidade da RCC. Ou seja, eu lembro que eu já conversei com Grazi, ela partilhava, padre, tem um grupo tal, que não parece renovação. Diga, é verdade, Grazi, a gente percebe. Então, qual é a função, a nossa preocupação? É você ser o que você é. Se você é um grupo carismático, seja de fato carismático. Não seja fingindo que é uma coisa que não é. Se você não se identifica, não me identifico, não consigo. Que o orar em línguas, os dons, aí é dado por Deus. Aí não adianta forçar, porque se você só vai orar em línguas se Deus lhe der a graça disso. Não adianta forçar. Agora, se você é carismático mesmo, você está no grupo, você não gosta de ir no grupo, você não gosta de rezar, você não gosta de fazer nada. Então, você é tudo menos carismático. Carismático é aquele que gosta lá do louvor, de levantar as mãos, de orar, aquela coisa toda. Então, reavivar a espiritualidade dos membros do movimento eclesial RCC. Então, a Grazi como coordenadora, eu como assessor, nós devemos fazer esse papel de motivar, de animar, fazer com que, nesse tempo de pandemia, quantos desanimaram, quantos esfriaram. E eu aqui, eu falo muito de Grazi, porque a gente mora aqui na mesma cidade. Qualquer coisinha, Grazi vem aqui na Paróquia São João Batista, ela partilha comigo. Então, eu vejo o esforço de Grazi para tentar, nesse período de pandemia, fazer com que os grupos, eles não parem, eles não fiquem na frieza, na tibieza, de fato se movimente. E para nós, Renovação Carismática, essa pandemia, como para todo mundo foi, mas para nós, Renovação, foi mais doloroso. Por quê? Porque nós, Renovação, a gente é do toque, a gente é do abraçar. Imagina um grupo de oração que a gente não pode pegar na mão, não pode abraçar, não pode fazer aquele auê todo que a gente faz. Então, só olhar para o outro sem ter a mão de longe, isso é um sofrimento, minha gente, para quem é da renovação. Então, e isso está fazendo com que muitas pessoas se esfriassem. Não tem como se reunir, a gente vai lá no grupo, não pode nem tocar em alguém, não pode tocar em alguém. Então, esse promover isso, realizar a administração no Espírito Santo, ou seja,
realizar momentos que, de fato, para pedir, clamar a ação do Espírito Santo de Deus, despertar a vocação missionária nos membros do movimento também, para vocês verem a comunhão que a renovação tem com a igreja. Despertar a vocação missionária, ou seja, ser missionário. Ir na família, rezar, que a renovação tem esse papel importantíssimo de ir na casa, de rezar com a família. Isso é uma dimensão missionária da igreja. A renovação não é avessa a essas coisas. O padre convidou, a renovação não quis. Nunca ouvi dizer isso. Se um padre disser, eu mesmo como padre, toda vez que eu peço aqui, a Angelina, o grupo Jesus Orante aqui da paróquia, eles estão rende. Tudo que eu peço, a renovação está à disposição. Então, como é que a gente vai dizer que a renovação não é missionária, não está a serviço da igreja? Toda vez que você precisa, eles estão à disposição. Então, se é para lavar a banheira, a gente lava. Se é para estar lá louvando, a gente louva. Então, é isso. Está sempre presente. Manter o relacionamento com os poderes públicos, buscando promoção do bem comum. Então, se relacionar com todas essas realidades. Representar, quando solicitada, seus associados junto às instâncias civis, jurídicas e eclesiásticas. Agora mesmo, o Grazi teve todo um trabalho aí de ajustar tudo isso com o Dom Edson, com a diocese, para ficar tudo legalizado, sem nenhum problema. Vi todo o esforço da Grazi aí diante disso. Criar e organizar os serviços correspondentes às suas finalidades. E, por último, favorecer a vocação cristã na diocese de Eunápolis. Qual é o objetivo da RCC na nossa diocese, no Brasil e no mundo? É fazer isso aqui, é despertar e favorecer a vocação cristã de todo cristão. É despertar, como nós já vivemos o Espírito em nós, a gente quer levar outras pessoas a viver essa experiência também do Espírito Santo, do estar na ação do Espírito Santo de Deus. Quanta maravilha, Padre Lucimar. Muito, muito maravilhoso mesmo. Cada resposta, cada explicação de vocês, assim, nos encanta, né? Encanta a gente a conhecer um pouco mais a riqueza que a nossa igreja tem, que são os movimentos, as pastorais. Em cada pastoral em foco que a gente faz, a gente se encanta com essa riqueza que existe na nossa igreja. E, continuando, a gente queria saber um pouquinho da Grazi. Grazi, a gente sabe que a renovação carismática, ela tem um zelo muito especial quanto à formação dos seus participantes. Entendendo a importância disso para o alcance da missão, explique para nós, Grazi, como é feito esse processo formativo dos membros da renovação carismática. Meus irmãos, não é nada fácil falar em formação. PASCOM, pastorais que estão aqui participando, não sei se é fácil para vocês falar em projetos de formação. Parece-me que as pessoas não gostam muito. Então, nós também lutamos. Eu digo, nós somos um povo santo e pecador. RCC não é perfeita. Nós buscamos, almejamos, um dia, um caminho de santidade. E a formação, ela está aqui para levar cidadãos para o céu. É para isso. Mas não é fácil. É uma luta constante em ofertar a formação com qualidade, que leve Jesus Cristo como centro, leve cura, que leve a fusão do Espírito, que leve o conhecimento, um povo a criar raiz na igreja. Para isso que é a formação. Então, por que a gente tem um processo formativo que eu vou explicar? Porque nós temos a certeza, a convicção de que um servo da igreja, ele é as mãos estendidas de Jesus sobre um povo. Se eu não me formo, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Se eu não me formo, eu corro o risco de levar a mim mesma. E Grazi não vai levar salvação para ninguém. É Jesus Cristo. Então, se eu conheço Jesus Cristo, pelo catecismo da igreja, pela palavra, pelos documentos, a RCC tem uma série de apostilas, aí eu vou levar Jesus Cristo.
aí eu não vou fazer do jeito que eu, Grazi, acho que tem que ser feito. Quando eu não me formo, eu corro o risco de ser somente a minha mão. E a minha mão não vai levar ninguém para o céu. Sabe, gente? Eu preciso de ser as mãos estendidas do Senhor sobre um povo. Então, a RCC, ela tem um processo formativo. Inicia-se com o seminário de vida no Espírito Santo, que são ali 9 semanas, onde nós apresentamos os temas eixos do querigma. Sabe uma criança que a gente tem que dar o quê para um recém-nascido? É leite materno, não é isso? Eu não posso dar feijoada para um recém-nascido, nem churrasco, correto? Então, aquelas pessoas que nós buscamos, que não frequentavam a igreja, que estão chegando, que é uma das missões da RCC, nós vamos primeiro introduzir o querigma. Vamos falar do amor de Deus. Gente, tem muita gente por aí que não se sente mais amado, que pecou e acha que por isso Deus não o ama mais. É incrível como nós recebemos testemunhos de pessoas que voltaram a acreditar nesse amor de Deus. Nós trabalhamos pecado, fé e conversão. Nós não apenas ficamos ali falando que Deus te ama, mas nós chamamos a pessoa a uma mudança de vida, de conversão. Trabalhamos o tema senhorio de Jesus, ter apenas Jesus como Senhor da sua vida. Quantas pessoas deixam de procurar auxílio em outros lugares e passam a procurar auxílio na procissão da Eucaristia. Trabalhamos o tema batismo no Espírito Santo, vida em comunidade, onde nós trabalhamos a importância da Santa Missa, da frequência ao grupo de oração, cura interior. Então, esses são os temas do seminário. Primeira fase desse processo formativo é a fase querigmática. Depois nós chamamos essa pessoa para um retiro espiritual, que é a experiência de oração, de um final de semana, onde é impactante na vida da pessoa. É uma experiência de oração. Depois, a próxima etapa é aprofundamento de dons, onde ali vai haver uma pregação sobre cada carisma, a oração em línguas, dom da profecia, dom de sabedoria, de ciência, fé, cura, milagres. E a cada pregação dessa, nós fazemos uma oficina, onde nós rezamos e simplesmente, a exemplo da Pat Mansfield, que eu falei no início, Senhor, como católica, eu sei que eu já recebi o Espírito Santo no meu batismo, no sacramento e no crisma. Mas se o Senhor deseja um pouco mais para mim, então eu quero. E se o Senhor quer derramar algum carisma para que eu evangelize, porque são dons de serviço, dons de santificação, são o que nós recebemos no batismo, no nosso sacramento,